Bom galera, hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente. Vou fazer um vídeo falando de um console que foi muito conhecido na época dos anos 70. Sem mais delongas, roda a vinheta. Bom galera, é uma empresa de produtos eletrônicos e uma das principais responsáveis pela popularização dos videogames. Foi fundada em 1972 por Nolan e seu amigo Ted, e no mesmo ano começou a produzir em massa máquinas que reproduziam o jogo Pong, bastante conhecido na época. Hoje vou falar sobre a evolução do Atari e sobre um console misterioso que supostamente será lançado pela Atari. Sim, meu caro amigo, isso mesmo. Mas primeiro o lançamento da Atari, que foi o Atari 2600. É, galera, 2600 era o nome desse console. É um videogame projetado por Jay Marner e lançado em 11 de setembro de 77 nos Estados Unidos e em 83 no Brasil. Considerado um símbolo cultural dos anos 80, foi um fenômeno de vendas no Brasil entre os anos de 84 e 86, e seus jogos permanecem na memória de muitos que viveram a juventude dessa época. E uma curiosidade rapidinha aqui para vocês que são viciados em game. Em março de 2017, a Tectoy lança o Flashback 7 ou 7, baseado no Atari 2600. O console traz 101 jogos na memória e não precisa de cartucho. É isso mesmo, não precisa de cartucho, cara. Você pode jogar sem cartucho, meu irmão. Quantos videogames dava pra jogar sem cartucho, cara? A menos que seja o computador, né? Aí, enfim. E também nesta época lançaram uma capa promocional. Essa capa ela fazia parte do catálogo oficial da Atari e foi usada na propaganda do chiclete, a goma de mascar Plock. Se vocês não se lembram, tinha uma goma de mascar chamada Plock, que dava 150 Ataris, cada um com 3 cartuchos. Cara, nessa época todo mundo ficou doido. Foi uma promoção que causou uma corrida louca pelos cartuchos com capas originais, é claro. Mas, bom, um videogame que eu não sei se na verdade era videogame ou se era só um descanso de tela. Cara, eu não sei. Mas enfim, o nome desse videogame era Atari Video Music. Você sabe quando você usa uma máquina ou um reprodutor de mídia? E de verdade, todos faziam isso de alguma forma. Você pode ativar um visualizador para ajudá-lo a ver a trilha da música, como se tivesse, sei lá, numa viagem muito louca. Bom, a Atari teve uma ideia dessa em 1976 e foi até então, naquela época, muito boa essa ideia. O programa foi chamado de Atari Video Music e funcionou conectado tanto na TV como em um amplificador. Não era de cartucho ou alguma coisa do tipo, um console regular igual a todos os outros. Era um sistema que funcionava como um dispositivo autônomo. Cara, era uma mistura muito louca e dava esse console muito louco aí que vocês estão vendo na tela. Que aí você podia conectar ele tanto na sua TV como no amplificador, como eu disse. Então galera, depois a Atari lança um console chamado 5200. Foi uma consola de videojogos lançado pela Atari em 1982. Não tá numa ordem certa, o vídeo não vai estar numa ordem certa, mas tudo bem. Para substituir o Atari 2600, o joystick do 5200 possuía os 12 botões numéricos do 0 ao 9 e alguns símbolos como hashtag e asterisco, além dos 2 botões de ação em cada lado do controle. Porém, a inovação
E a alavancada analogia não funcionava direito e o material era de baixa qualidade, levando a frequentes falhas de equipamento. E por conta da crise que a indústria dos games passou na época, o produto foi considerado um fracasso comercial. Não contente com isso, é óbvio que ninguém ficaria contente, né? Perdendo um console que na época foi uma aposta grande, digamos assim. Eles lançaram o Atari 7800. É um console também de videogame, galera, lançado pela Atari em junho de 1986. Um teste de mercado ocorreu 2 anos antes. Foi desenvolvido para substituir o Atari 5200, que foi um fracasso de mercado, e restabelecer a supremacia da Atari em relação à Intellivision e à ColecoVision. O Atari 7800 foi projetado para fazer frente aos recentes rivais do fracassado Atari 5200. O Nintendo Entertainment System, ou o NES, ou NES, sei lá, como você achar melhor de chamar, eu chamo mesmo só de Nintendo. E o Sega Master System, que na época, puta que pariu. Mas enfim, com um processador trabalhando em uma velocidade superior aos rivais e com um processador de áudio de 2 canais separados, o Atari 7800 possuía um desempenho superior em velocidade ao Super Nintendo e em gráficos e sons de qualidade similar ao Sega Master System. Atari 7800 europeu com controle semelhante ao do Super Nintendo e ao Master System. Porém, o que decretou o fracasso do Atari 7800, mesmo sendo superior aos concorrentes, foi o baixíssimo acervo de jogos. Uma vez que a maior parte dos software house de sucesso da época, como Taito, Namco, Capcom e a própria Activision, responsável pelos maiores sucessos da Atari, a época do Atari 2600, já possuía contrato de exclusividade com a Nintendo. O que pouca gente sabe é que o Atari 7800 quase foi lançado no Brasil. O grupo Gradiente, detentor dos direitos da marca Atari, à época do lançamento, chegou a renová-los para sua produção, porém optou por não renovar seus direitos sobre a marca Atari e não produzir o novo console, optando por investir no Phantom System, clone do Super Nintendo na época. Então eles lançaram o Atari XE Game System. É um console de jogos de vídeo doméstico lançado pela Atari Corporation em 1987, com base no computador Atari de 8 bits 65XE ou XE-DS. É compatível com a biblioteca de software do computador Atari 8-bit existente. Além disso, ele é capaz de operar como um console autônomo ou computador completo, com a adição de seu teclado especialmente projetado. No modo computador, pode utilizar a memória dos periféricos lançados para a linha de computador Atari de 8 bits. Atari embalou como um conjunto básico composto apenas de console e joystick. E como um conjunto básico composto apenas de console e joystick, eles também optaram como uma outra forma e como um conjunto deluxe composto por consola, teclado, joystick e uma arma leve. Em 89, a Atari lança o Lynx. Foi um console de videogame portátil produzido pela Atari, lançado em 1989, sendo o primeiro a apresentar tela colorida. Fazendo parte dos videogames de quarta geração, concorreu com o Game Boy da Nintendo, lançado um mês antes, e com o Game Gear da Sega e o Turbo Express da NEC,
lançado no ano seguinte. Foi o segundo console portátil a ser produzido pela Atari, depois do Tootsie, lançado em 1978. Bom, e logo em seguida viria Atari Jaguar. Foi um console de videogame lançado pela Atari em 1993. Ele foi desenvolvido para superar o Mega Drive e o Super Nintendo em poder de processamento. Ele disputou o mercado com o 3DO e, posteriormente, com os consoles de videogame da quinta geração. O Jaguar foi lançado inicialmente em algumas cidades selecionadas dos Estados Unidos em novembro de 1993 e, posteriormente, no resto do país em 1994. Embora tenha sido promovido como o primeiro console de 64 bits, o Jaguar provou ser um fracasso comercial e levou a Atari a abandonar o mercado de consoles domésticos. Apesar de haver sido um fracasso comercial, o Jaguar possui muitos fãs e estes produziram muitos jogos homebrew, fazendo do console um clássico. A Atari também produziu uma série de computadores domésticos de 8 bits, baseados no microprocessador de 6502 da MOS Technology, a partir de 1979. Ao longo da década seguinte, várias versões do mesmo projeto básico foram desenvolvidas. Estas incluíam o Atari 400 e 800 originais e seus sucessores, as séries de computadores XL e XE. Todavia, os modelos permaneceram grandemente idênticos internamente. Eles foram os primeiros computadores domésticos projetados com processadores customizados. A IBM chegou mesmo a considerar o licenciamento do Atari para seu computador pessoal, mas decidiu-se por construir um. Todavia, falhas de projeto, problemas internos da empresa e mudanças rápidas no mercado contribuíram para o fim dos computadores de 8 bits da Atari. O Atari ST é uma linha de computadores domésticos da Atari Corporation e sucessor da família Atari de 8 bits. O modelo ST inicial, ou 520 ST, foi uma versão limitada em abril e em junho de 85 e estava amplamente disponível em junho. A Atari ST é o primeiro computador pessoal a vir com uma cor de bitmap, usando uma versão do Digital Reset SGM, lançado em fevereiro de 85. A 1040 ST, lançado em 86, é o primeiro computador pessoal a ser enviado com 1 MB de RAM na configuração básica e também o primeiro com um custo por kilobytes de menos de $1. E várias atualizações vieram depois, tipo Atari ST, Mega ST, Mega STE, linha profissional, o Atari TT, o Atari Falcon e também o Transputer Workstation. Em 89 viria o Atari Portfólio. Lançado para o mercado pela Atari em 1989, foi o primeiro palm-top compatível com o computador pessoal. O Atari Portfólio vinha previamente carregado com um pacote Office que continha nele agenda de contatos, calculadora, agenda de compromissos, editor de texto e planilha eletrônica. O preço do Atari Portfólio em 1989 era de $399 nos Estados Unidos. Uma curiosidade sobre o Portfólio foi o computador ser usado pelo personagem John Connor no filme O Exterminador do Futuro 2, na cena em que ele hackeia um caixa eletrônico. Em 2017, rolam alguns boatos de que a Atari está de volta ao negócio com este novo console. No dia 10 de junho agora de 2017, uma página da web que não está associada oficialmente com a Atari publicou um vídeo de 21 segundos que mostrou a aparência do novo console com o logotipo do Atari. Ele terminou dizendo em breve.
e convidou as pessoas a inserir um endereço de e-mail para seja o primeiro a saber. Muitos se perguntaram se isso era falso, já que ninguém faz um console de jogos com grãos de madeira. Isso já é coisa de muito tempo atrás. No entanto, para limpar as coisas um pouco, a CO disse na Electronic Entertainment os rumores eram verdadeiros. A Atari decidiu retornar aos negócios de videogame depois de solicitar proteção de falência em 2013. Agora a empresa parece ser lucrativa. Ele apenas licenciou seu nome Atari para o próximo filme Blade Runner. Estamos de volta ao negócio de hardware, disse ele. No entanto, Chesney estava reticente a dar detalhes sobre o console. Ele disse que é baseado na tecnologia PC. Além disso, ele deixou claro que eles ainda estão trabalhando no projeto final do console. Ele também disse que mais tarde darão uma data para o lançamento, mas aparentemente acho que ainda tem mais alguns anos pela frente para isso poder acontecer. Bom, esperamos que aconteça logo. Queremos jogar o novo Atari com certeza. Bom, galera, esse foi o vídeo dessa semana. Espero que vocês tenham gostado. Vim trazer um pouquinho aqui sobre a história da Atari, que eu achei muito interessante quando eu fiquei sabendo desse novo console que tá para ser lançado aí, provavelmente em 2018 ou no comecinho de 2019, mas torcemos para que saia ainda no começo de 2018. Bom, galera, se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueça de se inscrever e clicar no sino aí para poder receber novas notificações do nosso canal. Bom, se você gostou também, clique aí no gostei, que isso ajuda o YouTube a divulgar o nosso canal. Fiquem ligados aí e até a próxima!